Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Estendendo os cumprimentos para o pessoal que está à distância acompanhando a gente pela internet. Vamos falar hoje e amanhã, hoje à tarde e amanhã pela manhã, sobre o orçamento público. Eu acredito que aqui a maior parte são servidores do executivo, então a gente vai trabalhar com vocês alguns conceitos e a elaboração da parte do orçamento hoje e amanhã a parte da execução, inclusive com alguma ênfase nessas novas normas contábeis advindas da implantação do plano de contas do setor público. Então hoje a gente vai trabalhar essa parte da elaboração e algumas coisas que, se vocês tivessem um cuidado maior na elaboração do orçamento, na verdade não um cuidado maior, se a Câmara lá da cidade de vocês fosse um pouquinho chata, não passava orçamento de ninguém. Porque quando a gente faz análise dos processos orçamentários e das peças orçamentárias, raramente você encontra um município que está ligado PPA, LDO e orçamento. Vai para a Câmara, os vereadores eles têm o costume de, aprovou o PPA, vai para a gaveta e nunca mais é tirado de lá. A LDO a mesma coisa. A LDO aprovou-se a LDO, quando vai discutir o orçamento na Câmara, quais que são as peças que as comissões deveriam de ter em mãos para vincular a elaboração do orçamento? PPA e LDO. Mas aí é uma questão que o contador da prefeitura muitas vezes faz adaptação ali. Mas em auditorias, tem que ter alteração. Sim, tem que ter alteração. Isso a gente vai falar aqui. Mas ainda tem muitos lugares que dá o jeitinho brasileiro e não encaminha essa alteração das leis posterior. Mas o que eu falo da discussão não é nem na mudança das estratégias que isso pode ocorrer, mas é na ligação entre as peças orçamentárias. Por exemplo, na LDO, está definido o valor que vai ser o orçamento lá na LDO. Raramente o município respeita o valor que está lá. Você coloca lá com uma previsão de receita, por exemplo, um município pequeno de 50 milhões, e daí faz um orçamento de 80. Se a Câmara quiser, em determinado momento, uma comissão da Câmara, quiser devolver o processo inteiro, ela está amparada legalmente nisso. Então, alguns aqui já fizeram um curso comigo. Quem não me conhece, meu nome é João Henrique. Com especialização em controladoria interna e contabilidade pública. Então, já faz um período que um tempo que eu estou aqui com o pessoal da Unipública, e esses cursos voltados para a contabilidade e também ligado ao SIM-AM, sou eu que ministro aqui na escola. Então eu coloquei um pensamento aqui, bem antigo, para a gente começar, para vocês terem em mente que isso não é uma coisa nova. O orçamento deve ser equilibrado, o tesouro público deve ser reposto, a dívida pública deve ser reduzida, a arrogância dos funcionários públicos deve ser moderada e controlada, e a ajuda a outros países deve ser eliminada, para que Roma não vá à falência. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar em vez de viver às custas do Estado. Marco Túlio Cícero, no ano 55 a.C. Parece-me que cai real para o nosso Brasil de hoje, né? Há mais de 2000 anos, né? Cai real para a situação que está no nosso país hoje. Outra coisa que a gente tem que desmistificar, eu acredito que aqui a maioria é contador ou assessor contábil ou trabalha na área, tem que desmistificar que somos nós que temos que fazer todo esse planejamento. O que acontece? Na época de elaborar o PPA, na época de fazer a LDO, na época de encaminhar o orçamento para a Câmara,
É numa salinha fechada, 4 paredes, o contador faz. Tem situações de municípios que você, com essa entrada do portal de transparência hoje, você consegue observar N situações. Tem municípios que passa 5, 6 mandatos, a estrutura do município, do PPA, os projetos e atividades são os mesmos. Tem lá, Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação. Aí quando você vai preencher posterior, lá na execução que a gente vai ver amanhã, quando você vai preencher um CIOP, você vai preencher um CIOPS, aí você começa a ter que planilhar tudo ou jogar aleatoriamente, porque você não tem a divisão por unidades. Então o que é o correto? Cada governo que entra, ter a elaboração do PPA, a equipe de planejamento para tal. E não só o contador está lá fechado na sala e efetuar isso. É claro que nós profissionais temos que zelar por ética e por qualidade do nosso trabalho. Mas tem o outro lado da moeda. Se eu tenho que fazer sozinho, eu vou tentar fazer o mais prático e mais rápido para mim. Então, tem que colocar na cabeça do gestor que essa questão de planejamento, ela é muito importante para que você chegue aos resultados. Gargalos que acontecem de escoamento de dinheiro público, com o planejamento você consegue estancar. Por exemplo, eu tenho lá no orçamento que eu vou encaminhar para a Câmara, só a Fundo Municipal de Saúde. Eu tenho lá 10 postos de saúde do mesmo tamanho no interior. Se eu estivesse com cada posto de saúde criado uma unidade orçamentária, o que ia acontecer? Qualquer gargalo que acontecesse de desvio de dinheiro ou má gestão, você conseguiria pegar. No acumulado, é impossível. Vem aquele bolo e vai indo daquela maneira e você não consegue filtrar. Por exemplo, uma comunidade X, tantos exames que for concedido. Não, mas esses exames, pela quantidade de população, é impossível que tenha sido feito. E aí entra o nosso colega querido, chamado controlador interno. O controlador interno, que muitas das vezes também, eu acho que eu posso falar aqui, somos nós que fazemos o trabalho deles, teriam uma capacidade de análise melhor dos dados através de um desmembramento disso. O que é política? Política é a resolução pacífica dos conflitos. Compreende um conjunto de procedimentos destinados à resolução pacífica de conflitos em torno da alocação de bens e recursos públicos. Quando se fala em alocação de bens e recursos públicos, remete automaticamente para o orçamento, onde há envolvimento de vários atores, cujos interesses são afetados, positivo ou negativamente, pelo rumo tomado por uma política pública qualquer. Quando a gente anda pelo interior do estado do Paraná, que é a área onde a gente atua e dá consultoria, às vezes você é indagado em determinado município, pertinho do outro, que tem a mesma arrecadação, que tem a mesma estrutura, que tem a mesma fonte de recursos, seja agrícola, seja industrial, ou seja, o mesmo padrão de município. Às vezes você é questionado por um prefeito ou por um técnico, dizendo assim, por que no município vizinho, com o mesmo recurso, com a mesma estrutura, consegue se fazer tanto e eu aqui fico só pagando folha de pagamento e não consigo resolver nada? Daí você entra no portal de transparência, por curioso, desse município e do outro, e vê que a estrutura orçamentária, o QDD nosso que chamamos, daquele município que está em dificuldade, ele tem 5 páginas. Do município que tem um resultado melhor, ele tem 40 páginas. Ou seja, o controle é maior. Quanto maior o nível de controle, melhor é a qualidade da gestão.